Sabe, existem pessoas que mudam o mundo de um jeito tão profundo que o impacto delas está em todo lugar, mesmo que o nome delas não seja tão famoso. Frederick Terman é uma dessas pessoas. A visão dele não só moldou uma região inteira, mas basicamente redefiniu o que a gente entende por inovação no mundo moderno. Ele ganhou esse título, né, o pai do Vale do Silício. É um título e tanto. Mas como é que uma única pessoa conseguiu dar o pontapé inicial numa revolução tecnológica que mudou o planeta? Bom, é exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. Vamos entender como as ideias do Frederick Terman construíram o futuro que a gente vive hoje. Vamos lá. Para entender essa figura, primeiro a gente precisa entender o lugar que formou ele. E a história do Terman começa, passa e termina em um único lugar, a Universidade de Stanford. Frederick Terman nasceu em 1900, e a ligação dele com Stanford era, assim, total. Ele literalmente cresceu dentro do campus. O pai dele era Lewis Terman, um acadêmico super famoso, o cara que popularizou o teste de QI. Então, imagina, crescer nesse ambiente, respirando academia, isso não só moldou a vida dele, mas plantou as sementinhas de uma visão que ia transformar a tecnologia para sempre. E olha que interessante o contraste entre pai e filho. Enquanto o pai, Lewis, era focado em medir a inteligência que a pessoa já tinha, o Frederick foi para um caminho diferente. Talvez até influenciado pelo pai. Ele não queria só identificar gente talentosa, ele queria cultivar esse talento, sabe? Focar os recursos para criar o que ele gostava de chamar de pináculos de excelência. Agora vamos ver como Terman construiu a própria reputação, e não só como um professor, mas como um mentor que mudaria o rumo da tecnologia. A carreira acadêmica do Terman foi, assim, meteórica. Ele fez doutorado no MIT, que na época era o centro tecnológico do universo. O caminho mais lógico seria ficar por lá, na costa leste, onde tudo acontecia. Mas não. Terman fez uma escolha que mudou tudo. Ele voltou para casa, para uma Stanford que na época era bem modesta. E essa decisão se provou fundamental não só para ele, mas para o futuro da Califórnia. Ele tinha um talento incrível para pegar assuntos super complexos e deixar tudo fácil de entender. Os livros dele, principalmente o Engenharia de Rádio, viraram a bíblia da área no país inteiro. Isso trouxe um reconhecimento enorme para ele e, claro, para Stanford, num campo que era totalmente dominado pelas universidades da Costa Leste. Mas o Terman não era só um professor genial, ele era um catalisador. Ele enxergava o potencial nos alunos dele, como o Hewlett e o Packard, e não deixava essa chance passar. Ele incentivou pessoalmente os dois, chegou a ajudar com o financiamento inicial para eles começarem uma empresinha numa garagem em Palo Alto. E essa empresa virou a gigante Hewlett Packard, a HP que a gente conhece hoje. Aí chega 1942 e a carreira do Terman dá uma virada de 180 graus. O mundo estava em guerra e ele foi chamado para servir o país de um jeito muito específico e secreto. A missão dele era questão de vida ou morte. Desenvolver formas de neutralizar o radar inimigo. A tecnologia de radar alemã estava causando um estrago gigantesco nas forças aliadas. E eles precisavam, para ontem, de uma solução. Depois da guerra, as análises mostraram que as mais de 150 contramedidas que o laboratório dele desenvolveu salvaram cerca de 800 bombardeiros aliados e suas tripulações. Pensa só no impacto humano disso. Não foi só um sucesso técnico. E essa experiência toda de gerenciar um time de 800 pessoas num projeto de altíssima pressão com muito dinheiro do governo, isso não foi só uma ajuda no esforço de guerra. Acendeu uma lâmpada na cabeça do Terman. Deu a ele o modelo perfeito para sua maior obra, uma visão que ele ia colocar em prática assim que voltasse para a Califórnia. E depois da guerra, Terman voltou para Stanford, mas não só como professor. Ele voltou como reitor de engenharia e com uma ideia revolucionária que ia transformar a região para sempre. A visão do Terman era simples, mas, nossa, muito poderosa. Criar uma comunidade onde a universidade e a indústria privada trabalhassem juntas, uma alimentando a outra. A universidade entrava com o talento e a pesquisa de ponta, e as empresas entravam com a aplicação prática e, o que era crucial, com dinheiro para a universidade alugando os terrenos. Era uma via de mão dupla. Por trás de todo esse sucesso tinha uma fórmula. Uma ideia simples, mas que se tornou a base dessa máquina de inovação incrível. Esse modelo de 3 partes criou um ciclo que se retroalimentava. O governo financiava a pesquisa na universidade, a universidade formava engenheiros brilhantes que ou eram contratados pelas empresas ali do lado, ou abriam suas próprias empresas. Essas empresas cresciam e geravam mais oportunidades. Esse virou o DNA do Vale do Silício. Essa frase dele é simplesmente perfeita.
Ela captura a essência da filosofia dos pináculos de excelência. Ele acreditava que, em vez de espalhar um pouquinho de recurso para todo lado, o segredo era investir pesado nas melhores pessoas e construir programas de ponta ao redor delas. Qualidade acima de quantidade, sempre. E então, no final das contas, qual foi o resultado de tudo isso? O que a vida e o trabalho do Frederick Terman deixaram para o mundo? Bem, os nomes falam por si só, né? O parque que ele idealizou virou o epicentro de décadas de revoluções tecnológicas. A gente está falando de tudo, de tubos de micro-ondas, da impressora laser, do mouse do computador, passando por redes sociais e hoje até veículos elétricos. Todas essas inovações têm uma raiz nesse lugar. O impacto de longo prazo é inegável. Terman não construiu só um parque industrial, ele criou uma cultura, um modelo econômico. Ele provou que essa colaboração próxima entre academia e indústria, com os melhores talentos no meio, era a fórmula para uma inovação sem precedentes. Um modelo que, desde então, o mundo inteiro tenta copiar. A história do Terman responde essa pergunta. Mostra que, ao conectar de forma inteligente a educação, a indústria e o financiamento, uma pessoa pode sim lançar as bases para um futuro que ela mesma talvez nem conseguisse imaginar. Ele foi, sem dúvida, o arquiteto silencioso do nosso mundo moderno.